Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho que é muito importante, tem ficado muito em voga depois da soltura de Lula, né? Veio essa narrativa por parte de muitas pessoas e é importante a gente trazer essa temática à tona, né? Para poder a gente desmistificar algumas coisas, né? Tirar algumas ideias bobas. E uma coisa que eu acho que é totalmente absurda, ridícula alguém falar, é comparar Bolsonaro com Lula, dizer que é a mesma coisa. Isso é um completo absurdo, né, gente? Para começo de conversa, o Lula ele chegou a ser o político com a maior taxa de aprovação, né? Chegou a 87%. E isso tem muito a ver com a forma como ele governava, que era uma forma muito conciliatória, não mexia com coisas que desagradavam muito nem o povo, nem a elite. E esse modo de governo fazia com que ele tivesse ali uma boa governabilidade, ao mesmo tempo com que ele com que ele fizesse com que não houvessem muito ataques a ele, nem por parte da esquerda nem da direita. Então ele ficava ali numa zona muito confortável, né? E trazia uma estabilidade política, econômica, social muito boa para ele. Então, os dados do governo, né, os dados a respeito de como foi o governo Lula, tanto do ponto de vista econômico, social, de estabilidade também, são bons, são muito bons. Principalmente quando a gente compara esses dados com o governo FHC, com o governo Bolsonaro, com o governo Temer, enfim, com todos os governos que tiveram no Brasil. Então, eu acho que essa é a forma melhor da gente avaliar um governo, né? Não ficar adjetivando governos, mas trazer dados concretos. E é isso que eu vejo que falta muito nos debates políticos brasileiros, principalmente por desonestidade intelectual mesmo. As pessoas simplesmente não gostam daquele partido ou não gostam daquele político por uma razão qualquer e a partir disso elas passam a simplesmente adjetivá-lo e não a trazer dados e argumentos concretos que demonstrem aquilo que ela está falando, né? Que venham a corroborar com aquilo que ela diz. Então, isso para mim é uma desonestidade intelectual. Isso a gente vê por parte, sim, da grande mídia, por parte de jornalistas, por parte de várias pessoas, dentro ou fora do YouTube, né? Nas redes sociais também. Infelizmente, gente, isso é típico da propaganda política, né? A propaganda política, ela tende, em grande parte, né, principalmente quando parte de pessoas desonestas, a esconder aquilo que não é útil para eles e a fomentar certas características ali bem superficiais e tal, para poder denegrir a imagem daqueles que eles não gostam. Então simplesmente diz que o Lula é um ladrão, ou diz que ele gostava de beber, ou enfim, usa uma série de às vezes até de falácias assim, muitas vezes, para poder denegrir a imagem dele, sem trazer realmente aquilo que é de mais concreto, que são os resultados do seu governo, né? Isso eu acho que todo o debate político, né, principalmente quando a gente fala a respeito desse modelo que a gente tem, deveria embasar-se nesses dados, né? Existem também uma série de outras argumentações que também são absurdas e vale aqui a gente pontuar, que tem tudo a ver com o que eu falei já no início desse vídeo, que é o seguinte: algumas pessoas dizem que o Lula foi muito radical e tentam colocar isso para compará-lo com o Bolsonaro. São duas faces da mesma moeda. Isso é ridículo. Isso é absolutamente ridículo. Como eu falei no início, o Lula teve uma total estabilidade política e tinha uma racionalidade política. Ele era uma pessoa de diálogo, era uma pessoa de fazer, vamos dizer assim, contratos, era compactar, né? Era de tentar conversar, ter um diálogo com diversos setores da sociedade, tanto o setor empresarial como os setores dos sindicatos e tudo mais. Enfim, então Lula ele tinha essa habilidade política muito grande, né, muito boa,
Isso fazia com que ele tivesse uma estabilidade, uma governabilidade bem interessantes, né? Para isso, gente, é isso que eu tento explicar sempre, ele não poderia, isso levando em conta aquilo que ele pretendia, né? Ele não podia fazer uma mudança estrutural. A gente está vendo o que acontece em países que são mais à esquerda, né? Mais nacionalistas, mais à esquerda. Bolívia, Venezuela, por exemplo, né? O que aconteceu ali? Golpes. Houve uma tentativa de golpe na Venezuela e, da mesma forma, agora deram um golpe na Bolívia. No mesmo modo, né? Por quê, gente? Porque são governos que vão contra os interesses do grande capital. O Lula, ele tentou não fazer isso. Ele tentou fazer mudanças no campo social sem mexer estruturalmente no modelo econômico. E isso foi um pacto, na verdade, que o Lula fez antecipadamente, já no período das eleições, 2002, com o grande capital. Né? Ele fez a chamada Carta aos Brasileiros. Ou seja, gente, o grande capital sabe que o Lula não é radical. Ou pelo menos não é desde esse período, de 2002. Talvez a gente pegar o Lula na década de 80, no início dos anos 90, até que sim, poderia dizer, havia esses rumores, a retórica dele era outra, mas isso é passado. Isso é um passado muito distante. Não representa a realidade do que foi o seu governo. Então, esse papo de que o Lula é radical, isso é um absurdo, né? Tanto é que a maior parte das pessoas da esquerda radical não gostam muito do Lula. Algumas, por serem um pouco mais pragmáticas, de compararem, né, como eu estou fazendo aqui, o governo Lula com o FHC, com o Bolsonaro, Temer, vendo os dados de modo mais frio, sim, elas vão dizer, bom, realmente o Lula não fez mudanças estruturais, mas deu melhorias sociais para as camadas mais pobres, possibilitou até uma ascensão social